E aí, já pararam para pensar nisso? Parece uma pergunta simples, né? Mas a resposta abre a porta para um ecossistema inteiro, pulsando, em movimento. Então, bora lá. Nossa viagem pela corrente sanguínea está começando agora. Quando a gente olha assim, parece só um líquido vermelho, certo? Mas não se enganem. O que a gente está vendo é, na verdade, um tecido. Isso mesmo, um tecido conjuntivo especializado, que pulsa com vida e está lotado de componentes diferentes. E cada um deles, como a gente vai ver, tem uma missão super crítica. Então, vamos começar pelo básico. O que é o sangue? Para entender de verdade a importância dele, a gente não pode pensar nele só como um líquido. Não, não. Ele é o tecido que conecta, literalmente, tudo no nosso corpo. E as funções dele, nossa, são muitas e todas vitais. Pensa no sangue como o serviço de entrega e de coleta da cidade. Ele leva oxigênio e os nutrientes para todo mundo e depois passa recolhendo o lixo, sabe? Os resíduos do metabolismo. E não para por aí. Ele é nosso exército, nossa linha de defesa e ainda por cima funciona como o termostato do corpo, mantendo tudo na temperatura e no pH certinhos. É a famosa homeostase. Ok, agora, se a gente for olhar do que o sangue é feito, tem uma coisa que talvez surpreenda muita gente. Dá uma olhada nesse gráfico. A maior parte, tipo uns 60%, não são as células vermelhas ou brancas, não. É a parte líquida, o plasma. Bem mais da metade. Então, vamos focar nesse cara aí, o componente principal, o plasma. Gosto de pensar nele como o rio da vida. É literalmente o rio por onde todos os outros elementos do sangue, as células, as plaquetas, navegam pelo corpo. Esse rio é um líquido meio amarelado, e a maior parte dele, tipo uns 92%, é água. Mas claro, não é só água. É nessa água que está dissolvido tudo o que precisa ser transportado. Proteínas importantes, nutrientes, hormônios, sais minerais, tudo viaja de carona no plasma. E aqui vem uma dúvida clássica, principalmente para quem é da área da saúde. Soro e plasma é a mesma coisa? Dá para usar um no lugar do outro? A resposta curta é não. E a chave para entender a diferença está toda na coagulação. Olha só que simples. A grande diferença é uma proteína chamada fibrinogênio. Pensa assim, se a gente coleta o sangue e coloca um anticoagulante, ele não vai formar o coágulo, certo? O líquido que sobra em cima é o plasma e ele ainda tem o fibrinogênio ali. Agora, se a gente deixa o sangue coagular naturalmente, o fibrinogênio é todo usado para formar aquele coágulo. O líquido que sobra, esse é o soro. Simples assim. Plasma tem fibrinogênio, soro não tem. Beleza, agora vamos falar das estrelas do show. As células mais famosas e, de longe, as mais numerosas do sangue. Os glóbulos vermelhos. A missão deles? É uma missão crítica e muito clara. Entregar oxigênio. Dá uma olhada nessa imagem de microscópio. Esse formato delas, de disco bicôncavo, meio afundadinho no meio, não é à toa, não. E tem mais um detalhe genial. Elas não têm núcleo. São anucleadas. E por que isso? Para sobrar o máximo de espaço possível lá dentro para carregar o que importa, oxigênio. E a quantidade, gente, preparem-se. Em 1 microlitro de sangue, isso é uma gotinha minúscula, quase nada. A gente tem cerca de 5 milhões dessas células. É uma multidão microscópica trabalhando sem parar para manter o corpo todo oxigenado. Mas como elas carregam o oxigênio? O segredo está aqui, ó, na hemoglobina. É uma proteína que fica dentro das hemácias. É ela que, lá nos pulmões, agarra as moléculas de oxigênio. E o que tem nela que faz isso? Ferro. E é justamente esse ferro, quando se liga com o oxigênio, que dá a cor vermelha tão característica do nosso sangue. Então faz sentido, né? Se a missão é entregar oxigênio e a hemoglobina é quem faz o transporte, o que acontece se os níveis de hemoglobina caem? Aí a gente tem um problema. Essa condição é o que a gente conhece como anemia. A entrega de oxigênio fica comprometida. E falando em anemia, se liga nesse exemplo aqui, a anemia falciforme. É um caso impressionante de como uma coisinha minúscula pode ter um efeito gigantesco. Uma mutação genética faz com que um único aminoácido da hemoglobina seja trocado. Um só. E só isso já bagunça a estrutura da proteína inteira, o que faz a hemácia ficar com esse formato de foice. O resultado, o transporte de oxigênio fica super prejudicado. Bom, mas o sangue não é só transporte, né? Ele também é o lar dos nossos guardiões, da nossa tropa de elite. A gente está falando das diversas e superpoderosas células do nosso sistema de defesa, os glóbulos brancos.
Dá uma olhada nessa galera. Essa aqui é a equipe de defesa completa do nosso corpo. São os 5 tipos principais de leucócitos. Cada um tem uma cara, um jeito e, o mais importante, uma especialidade diferente na hora de proteger o nosso organismo. Para organizar a tropa, a gente pode dividir esses leucócitos em 2 grandes grupos. É bem simples. A gente olha se eles têm ou não uns grânulos dentro deles. Se tiver, são os granulócitos. Se não tiver, agranulócitos. É o primeiro passo para a gente conseguir classificar todo mundo. Vamos conhecer os principais soldados. Primeiro, os neutrófilos. Eles são tipo a infantaria, a primeira linha de defesa. Chegou bactéria, eles vão para cima e fagocitam. Depois temos os linfócitos, que são as forças especiais. Eles produzem anticorpos e também matam nossas próprias células que foram infectadas. E por fim, os monócitos, que se transformam em macrófagos para sair devorando tudo que é invasor. Então, não resta dúvida, né? Os glóbulos brancos são a nossa poderosa força de defesa. Um verdadeiro exército interno, sempre de prontidão para neutralizar qualquer invasor. E olha, para mostrar esse poder todo de um jeito, digamos, mais descontraído, o próprio material do professor Rodrigo Andrade traz essa imagem aqui. Genial, né? É uma forma divertida e que fica na cabeça da gente para lembrar do quão poderoso é o nosso sistema de defesa. Fechando o nosso tour pelos componentes do sangue, falta falar da equipe de reparo, o time do conserto, responsável pelo controle de danos. E essa equipe são as plaquetas. Um detalhe interessante, elas não são bem células inteiras, são na verdade pedacinhos de umas células gigantes que ficam lá na medula óssea. E a função delas? É crucial. Se um vaso sanguíneo se rompe, elas são as primeiras a chegar no local para começar a tampar o buraco, iniciando a coagulação para parar o sangramento. Hemácias transportando, leucócitos defendendo, plaquetas consertando, tudo isso navegando no plasma. É um trabalho de equipe que nunca para, uma verdadeira sinfonia. Mas e quando surge um vazamento? O que acontece quando essa harmonia toda é interrompida? Fica aí a pergunta para a gente pensar sobre o próximo passo, que é o incrível processo da coagulação.